Bom, moçada, e dando sequência aí ao nosso estudo da termodinâmica, segue a resolução de um dos exercícios indicados, o exercício 32 dos complementares. Ele fala o seguinte: a figura abaixo representa um cilindro de êmbolo móvel que possui uma massa de 200 kg e seção de área de 100 centímetros quadrados, que contém inicialmente 2,4 litros de um gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius. Aquece-se o sistema até a temperatura estabilizar em 127 graus Celsius. A pressão atmosférica é igual a 10 a quinta newtons por metro quadrado. Qual é o volume final desse gás? Bom, tratando-se de uma análise inicial do gás, a gente vai, obviamente, trabalhar com a equação geral dos gases. PVT, Povotó. Trata-se de uma situação onde o êmbolo que exerce pressão sobre o sistema é o mesmo do começo ao fim, portanto, é uma transformação isobárica. Assim, temos o quê? Um volume final a ser determinado, uma temperatura final conhecida, um volume inicial de 2,4 litros e uma temperatura inicial conhecida. No começo, a temperatura é de 27 graus Celsius, que a gente já sabe, os clássicos 300 Kelvin. E depois partimos para 127, o que daria aqui para nós 400 Kelvin. Simplificando os 3 zeros aqui, os 3 zeros aqui, o 2,4 dividido por 3 sendo igual a 0,8, multiplicando em cruz, um volume final de 3,2 litros. Essa seria a nossa resposta para o item A. Já o item B começa então com a nossa análise termodinâmica. Moçada, aqui no item B eu quero saber qual é o trabalho mecânico realizado. E para determinar esse trabalho, a gente poderia usar a expressão de que trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Afinal de contas, eu tenho uma variação de volume acontecendo aqui, que é o volume de 2,4 para 3,2. Porém, a gente não tem aí o valor da pressão sendo exercida. Porque o que acontece? Esse êmbolo tem uma massa aqui em cima, além da atmosfera exercendo pressão sobre ele. Então, eu preciso determinar primeiro a pressão exercida por essa massa e depois acrescentar a pressão atmosférica. Então vamos lá, vamos começar assim, ó. Sabendo que a definição de pressão, é força sobre área, uma massa colocada ali em cima exerce sobre esse êmbolo um peso. Então, M vezes G. Assim, essa pressão vai ficar massa vezes gravidade dividido por área. A massa do êmbolo é de 200 kg, a gravidade é 10, dividido pela área. 100 centímetros ao quadrado. Se passarmos para metro quadrado, ficaríamos com 0,01, o que para nós é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Assim, a nossa pressão aqui ela vai se estabilizar em 2 vezes 10 a quinta Pascal. Porém, eu tenho que me lembrar que uma pressão atmosférica também atua. Então, a nossa pressão aqui, na realidade, vai ser a pressão atmosférica, 1 vezes 10 a quinta, mais a pressão do êmbolo, 2 vezes 10 a quinta. Tudo isso vezes uma variação de volume. O nosso volume vai de 2,4, para 3,2. Então, 3,2 menos 2,4, esse volume expandiu em 0,8 litros. Só que, mais uma vez, eu tenho que fazer uma transformação. Vou passar isso para metros cúbicos. E 0,8 vai ser acompanhado de 10 a menos 3 para virar um metro cúbico. Então, esse trabalho vai ficar 3 vezes 10 a quinta vezes 0,8 vezes 10 a menos 3. Um trabalho de 2,4 vezes 10 a segunda, ou, se preferir, 240 joules. Senhoras e senhores, exercício 32.